Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. A frase correta, tendo em vista a sintaxe de regência, é... Primeiro ponto. A questão ela está falando de regência. Ela especificou se é regência nominal ou verbal? Não especificou. Como ela não especificou, nós devemos analisar ambas as possibilidades, né? Nós não devemos analisar somente uma nem somente outra, porque se nós fizermos isso, nós podemos errar a questão. E não é o objetivo, né? O objetivo é gabaritar a prova, né? Então, vamos à letra A. Na letra A nós temos: os jovens não veem a hora de inserir-se ao mercado de trabalho. Quando se fala de regência verbal, nós falamos do verbo e dos seus possíveis complementos, né? Lembrando que em relação à predicação ou à transitividade, os verbos podem ser transitivos diretos, transitivos indiretos, bitransitivos, de ligação ou intransitivos, né? Eu tenho essas 5 possibilidades. Neste caso, eu tenho o verbo inserir-se, né? Agora eu pergunto, inserir-se a algum lugar? Essa regência está correta? Não está correta, né? Inserir-se em algum lugar seria a regência correta, né? Então, o que existe no contexto? É o chamado solecismo de regência verbal. Solecismo é uma nomenclatura bonitinha para você falar que houve o quê? Um erro, um desvio relativo ao quê? A regência verbal, né? Então, se houve um erro de regência verbal, nós já temos que essa alternativa está incorreta, né? Já que ele quer a alternativa correta. Um ponto interessante é pensar que na substituição ficaria a hora de inserir-se no mercado de trabalho. Por que existe esse no? Muito simples. Inserir-se em algum lugar, mercado é um substantivo masculino. Eu tenho um artigo definido masculino o. Quando eu contraio esses dois, o que acontece? Resulta nessa forma no, né? Que é chamada contração na língua portuguesa, né? Então, no contexto, o correto seria inserir-se no mercado de trabalho. Letra A está incorreta, né? Vamos à letra B. Na letra B diz: há políticos que têm tendência por aderir sempre pelos partidos que estão no poder. Primeiro ponto, nós temos que analisar o quê? A regência verbal ou nominal. Na letra A foi a verbal. Neste caso, nós devemos analisar a regência nominal, né? Lembrando que a regência nominal ela trata de nomes, né? Substantivos, adjetivos ou advérbios que exigem preposição. E nós devemos tomar cuidado porque, às vezes, um termo ele exige múltiplas preposições sem nenhum tipo de mudança de contexto. Há contextos em que há mudança, mas há contextos que não. Só para exemplificar, o adjetivo grato, por exemplo, ele exige a preposição a quando eu me relaciono a alguém. Eu sou grato a alguém, mas eu também posso ser grato por algo, né? Por causa de algo. Então, perceba que eu tenho duas preposições que são corretas, né? Vai depender da circunstância. E existem contextos que eu posso usar as duas preposições, né? Eu posso ser grato a alguém por algo, né? Eu apliquei as duas preposições e o termo que a exige é justamente esse adjetivo grato. Mas isso foi só para um exemplo clássico da coisa. Agora nós temos aí o quê? O substantivo tendência. Agora, quem tem tendência por algo? Não, né? Quem tem tendência a algo. Nós temos esse substantivo feminino abstrato, tendência, que exige a preposição a. Então, como ficaria a construção correta? Há políticos que têm tendência a aderir sempre pelos partidos que estão no poder. Essa seria a construção correta. Perceba que nós temos também um solecismo, né? Um desvio. Mas é igual ao da letra A? Não, né? É um solecismo de regência, só que neste caso é de regência nominal, né? Regência verbal e nominal são campos diferentes. Um trata de verbos e o outro trata de nomes, né? Por mais que seja o mesmo vício, um é de natureza nominal e outro de natureza verbal, né? Letra B, incorreta, porque há solecismo, né? Na letra C nós temos: lia com frequência textos barrocos. Estilo que ele era um fervoroso adepto, né? O que nós devemos analisar no contexto? O termo adepto. Agora eu pergunto, quem é adepto não é adepto de alguma coisa? Sim, é adepto de alguma coisa. Então, o que faltou no contexto? A preposição de anteposta do que, né? Porque o que acontece? Esse que, no contexto, é um pronome relativo, né? E quando eu tenho um termo a posteriori, ou seja, posposto,
que exige a preposição, essa preposição ela deve ser colocada antes do pronome relativo. Então, se quem é adepto de algo, como ficaria a construção correta? Lia com frequência textos barrocos, estilo de que ele era um fervoroso adepto, né? Nós devemos tomar cuidado também com esse termo adepto, porque em alguns dicionários de regência, a preposição a também pode ser usada. Então, há uma dupla possibilidade de uso, né? Isso ocorre também com outros substantivos, como o substantivo direito. Só que o substantivo direito, ele pode ser utilizado com a preposição de ou com a preposição a, né? Eu tenho direito a algo ou tenho direito de algo, né? Só que, especificamente, com esse substantivo direito, nós temos uma particularidade. Quando eu tenho um verbo como complemento, eu uso a preposição de na maioria dos casos. Não é uma obrigatoriedade, mas é o que aparece. Eu tenho direito de amar. E quando se trata de um nome, nós usamos a preposição a, né? Eu tenho direito ao amor, exemplificando o conceito. Então, em relação a esse termo adepto, nós podemos pensar na preposição de e na preposição a. Estruturalmente falando, a preposição de fica mais bonita, se assim pode dizer no contexto, né? Então, de qualquer forma, a letra C está incorreta. Por quê? Porque não há preposição alguma, não há preposição de, nem a preposição a, né? Então, está totalmente incorreta. Vamos então à letra D. Na letra D nós temos a falta de informações econômicas seguras, nos induz a que planejemos o nosso futuro. Aí nós temos um caso bem particular, né? Nós temos o verbo induzir. O verbo induzir, ele causa um problema, por quê? Porque ele tem a chamada regência oscilante. O que é a regência oscilante? Ele tem uma dupla possibilidade de regência, ou tripla, ou quádrupla, enfim. Ele, neste caso, ele tem uma dupla possibilidade. Por quê? Eu posso induzir algo, mas eu também posso induzir alguém a algo, né? E qual construção eu tenho no contexto? A segunda, né? Perceba que no contexto ele é bitransitivo. Ele exige dois complementos, um regido por preposição e outro não. Então, o complemento regido por preposição nós percebemos com facilidade, né? Aqui planejamos nosso futuro. Mas o que não exige? É justamente esse nós que está no contexto. Esse nós indica o quê? Uma pessoa, é como se fosse alguém. A falta de informações econômicas seguras, nós, é como se fosse alguém, induz alguém a algo, né? Aqui planejamos o nosso futuro. Então, esse verbo ele é bitransitivo, existe dois complementos. Eu tenho um complemento formado por um sintagma nominal, né? Que é um nome, que é esse pronome oblíquo no nós, e tem um outro complemento que é em forma de oração, né? Aqui nós planejamos o nosso futuro. A construção está correta? Está perfeita. Nós temos um verbo bitransitivo, nós temos um complemento direto e um indireto que está nessa forma de oração aí. Não há erro nenhum. O gabarito, portanto, já é a letra D, né? Mas analisemos a letra E. Nota-se uma melhoria nos serviços de saúde pelos quais a população carente não tinha acesso. O que devemos analisar aí? Substantivo acesso, né? Agora eu pergunto, quando nós dizemos acesso à internet, o acento grave ocorre obrigatoriamente, né? Sim, por quê? Porque eu tenho o substantivo acesso, que exige a preposição a, e internet é um substantivo feminino, né? Em acesso à internet, eu tenho um acento grave, indicador de crase, obrigatório. Agora perceba no contexto aí que nós temos esse pelos aí. Esse pelos está incorretamente aplicado. Por quê? Acesso não exige a preposição por, não é acesso por algo, e sim acesso a algo. Então, como ficaria a construção correta no contexto? Nota-se uma melhoria nos serviços de saúde aos quais a população carente não tinha acesso, né? Eu tenho aos quais aí, né? Porque eu tenho os serviços, eu tenho o artigo definido masculino hoje e eu tenho a preposição a, né? Então, seria nos serviços de saúde aos quais a população carente não tinha acesso. Essa seria a construção correta, né? Então, o gabarito da questão em concurso é a letra D, né? Revisando os conceitos, letra A incorreta porque seria inserir-se no. Na letra B está incorreta porque seria tendência a aderir. Na letra C está incorreta porque deveria ser estilo de que. E na letra E, o correto seria o quê? Acesso a. Gabarito, letra D. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.